Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, então permita me apresentar. Eu sou o pastor Eduardo Mangabeira, do Ministeriana, e hoje em mais um vídeo da Palavra do Dia, eu queria trazer em Provérbios capítulo 30, versículo de número 4, a convite do meu amigo Nilton Fonseca, um amigo do peito, um irmão, um profeta. Deus abençoe sua vida, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse canal maravilhoso, onde todos os dias tem um pão quentinho do céu para abençoar a vida de todos os inscritos e todos os irmãos que nos veem agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Como já disse, nós vamos hoje falar sobre Provérbios capítulo 30 e dentre tantos conselhos abençoadores que tem nesse livro de Salomão, nós vamos falar hoje do versículo 4. Então, somente o versículo 4. Eu prometo ser breve. Peço que você pegue a sua Bíblia, abra em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Leamos o texto que assim diz: Quem subiu ao céu e desceu? Quem colheu os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas dos seus vestidos? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? Qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Estamos falando nesse texto, do capítulo 30, versículo 4, de enigmas, pequenos enigmas que Salomão nos traz. Salomão escrevia muitos enigmas e o nosso dicionário Marco Aurélio diz que enigmas é a descrição de uma palavra ou de palavras obscuras ou incertas, porém todas verdadeiras. É como metáforas, enigmas são como parábolas, mas que quer nos trazer uma grande revelação. Interessante que quem escreve ou escreveu um enigma, ele não traz a revelação. Nós precisamos decifrá-la. Então nós precisamos ir atrás. Esse texto que foi escrito há 1000 anos antes de Cristo, ele nos dá uma outra resposta e uma outra certeza. Se ele foi escrito há 1000 anos antes de Jesus, e como nós queremos propor aqui nesse texto, encontrar e decifrar esse enigma, trazer a revelação para esse enigma no Novo Testamento, porque a resposta para todos esses enigmas que nós lemos, no capítulo 30, versículo 4, está tão somente no Novo Testamento, em Jesus. E se esse texto foi escrito 1000 anos antes de Cristo Jesus, então, durante 1000 anos, esses enigmas ficaram sem respostas. E pela infinita misericórdia, hoje nós temos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Nós temos a Palavra de Deus gratuita sobre as nossas mãos e o livre acesso de manuseá-las, de ler a Palavra de Deus, meditar. Capítulo 30, versículo 4, nós vamos falar sobre alguns enigmas que Salomão nos trouxe. E a resposta para todos esses enigmas do versículo 4 está tão somente no Novo Testamento e em Jesus, basicamente. Então, o primeiro enigma é: quem subiu ao céu e desceu? Alguém que está nos ouvindo agora, nos vendo, pode responder e dizer assim: pastor, ou foi Elias ou foi Enoque, porque ambos subiram ao céu. Mas a pergunta não é só quem subiu. O enigma diz: quem subiu ao céu, mas também desceu. E nós sabemos que o profeta Elias e também Enoque, do capítulo 5 de Gênesis, eles somente subiram ao céu. Elias foi levado ao céu no redemoinho de fogo, e Enoque, ele andou 365 anos com Deus. Diz o texto que Deus o tomou para si. Mas nenhum dos profetas, desses homens de Deus, desceram do céu, somente subiram. Então não são nem Elias, nem Enoque. Pastor Mangabeira, se não é Elias e nem Enoque a resposta para esse enigma do capítulo 30 de Provérbios, versículo 4, qual é a resposta? Então vamos lá, diretamente para João, capítulo de número 3, versículo de número 13. João, capítulo de número 3,
versículo de número 13, que nos diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, João está dizendo que Jesus tem um livre acesso entre o céu e a terra. Já subiu, já desceu, já subiu outra vez, vai descer para buscar sua igreja e todos nós estaremos juntos adorando e exaltando o seu nome. A resposta então para Provérbios capítulo 30, versículo 4, primeiro enigma: quem subiu e quem desceu ao céu, é Jesus, segundo João, capítulo de número 3, versículo de número 13. Mas temos também outros dois enigmas que teremos a resposta em um só texto. Em Mateus no capítulo 8, versículo 23, nós já teremos a resposta, a revelação para os outros dois enigmas que nós já aqui lemos do capítulo 30 de Provérbios, versículo de número 4. Mas nós vamos ler outra vez esses dois enigmas e já trazer a revelação que está em Mateus capítulo 8, versículo 23. Os dois enigmas que serão respondidos em Mateus capítulo 8, versículo 23, esses dois enigmas que são assim: quem colheu os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nos seus vestidos? Quem colheu os ventos dos seus punhos? E quem amarrou as águas? Parece uma pergunta sem resposta, até mesmo 1000 anos antes de Cristo. E nós precisamos então ter Cristo sobre a terra para nos trazer essa revelação, que esses dois enigmas têm a revelação e a resposta decifrada em Mateus capítulo 8, versículo de número 23, e nós vamos para lá para entendermos mais sobre isso. A pergunta é: olha a pergunta, quem colheu os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas? E a resposta, Mateus capítulo 8, versículo 23, que diz desta forma, vamos ler todos juntos? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que as ondas cobriam o barco, mas ele dormia. Está falando que Jesus dentro do barco, diante de todo aquele reboliço que a tempestade causava, ele estava até então dormindo. Mas o versículo 25 do capítulo 8 de Mateus nos diz e testifica: e os discípulos chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois perecemos. E ele lhe disse-lhes: por que tanto medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar também, e fez-se grande bonança. E aqueles homens, seus discípulos, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: que homem é este, que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Então, a resposta para esses dois enigmas, do capítulo 30, do versículo 4, que diz: quem colheu os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas? Está no capítulo 8 de Mateus, do versículo 23 em diante, e o versículo 27 testifica: e aqueles homens, ou seja, seus discípulos, se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até mesmo o vento e o mar obedecem o som da sua voz, e ele tem poder sobre eles? Esse é Jesus de Nazaré, o Messias. Resposta para esses dois enigmas. Vamos para o terceiro enigma, vamos para o quarto enigma. O quarto enigma pergunta desta forma: quem estabeleceu todos os confins da terra? Essa é a pergunta do quarto enigma. E nós precisamos ir em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, para obtermos essa revelação desse quarto enigma, que diz:
quem estabeleceu os confins da terra. Então vamos lá, Colossenses do capítulo de número 1, versículo de número 13, nós vamos agora para Colossenses, capítulo de número 1, tão somente o versículo de número 13, para entendermos esse enigma. Versículo 13, capítulo 1, Colossenses, que diz: Ele que nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Então está falando de Jesus. E o versículo 14 sucede dizendo: em que temos a redenção e a remissão dos pecados pelo seu sangue. Então temos remissão e perdão de pecados pelo sangue do seu Filho amado por Jesus. O versículo 15 sucede dizendo: Ele é a imagem do invisível Deus, é o primogênito de toda a criação, é o primeiro, está falando de Jesus. E o versículo 16 ainda prossegue dizendo: porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os poderes, os principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E esse personagem de Colossenses 1, verso 13 em diante, está falando que tudo foi criado por ele e para ele, o Filho de Deus amado, o primeiro, o primogênito, Jesus, o Yeshua, o Deus forte, o Pai da eternidade, o conselheiro, o príncipe da paz. É a resposta para mais um enigma de Provérbios capítulo 30, versículo 4, no caso, o quarto enigma. Então, agora vamos para o quinto enigma. Eu acredito que você já está percebendo que a resposta para todos os enigmas de Provérbios capítulo 30, verso 4, é Jesus de Nazaré. Mas para não fugirmos da revelação bíblica, vamos para o quinto enigma, e o quinto enigma é: qual é o seu nome? Tá fácil, porque todos os enigmas nós já percebemos que a resposta é Jesus. Ele tem poder sobre as águas, tem poder sobre o vento, ele subiu e desceu ao céu, tem livre acesso entre o céu e a terra. Então, se o quinto enigma é qual é o seu nome, está fácil demais. Nós sabemos que é Jesus, mas para não fugirmos do texto, vamos então para Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, você pode procurar na sua Bíblia, Isaías 9, verso 6, que vai responder o nosso quinto enigma de Provérbios 30, versículo 4, que diz assim: porquanto um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, para o quinto enigma, nós temos a resposta quando pergunta qual é o seu nome, e decifrando, nós chegamos à seguinte revelação de Isaías capítulo 9, versículo 6. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. E outra vez nós estamos falando de Jesus, o Messias, o primogênito, o Filho de Deus. E eu acredito que o seu coração já está batendo muito forte por saber que diante de todos esses enigmas, a resposta é Jesus. Mas alguém pode estar questionando agora e dizendo: mas pastor Mangabeira, tem um problema, porque o sexto enigma e último enigma
pergunta sobre qual é o nome do filho dele. Esse e todos os outros enigmas, a resposta é Jesus. Inclusive o quinto enigma que acabamos de falar, que pergunta qual o seu nome, e o nome dele é Jesus, que está sobre os seus ombros os principados, e que ele será maravilhoso, seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se é Jesus de que estamos falando, a pergunta do sexto enigma é: qual é o nome do seu filho? E alguém pode estar questionando, mas pastor Mangabeira, Jesus, se é a resposta para todos esses enigmas, não tem filho até que eu saiba. Mas, claro que nós temos uma resposta aplausível para essa pergunta. Sexto enigma, que é um tão pouco polêmico até então não ter a resposta revelada, claro que nós já vamos revelar para que você entenda e assim glorifique o nome do Senhor. O sexto enigma pergunta, o quinto, vamos começar do quinto para entendermos o sexto. Qual é o seu nome e qual o nome do seu filho? Mas pastor Mangabeira, se Jesus é resposta para esse enigma, então não está certo, porque Jesus não tem filho. Porque qual é o nome do filho de Jesus, pastor, sendo que ele é o próprio filho? Então Jesus não pode ser a resposta para esses enigmas. O enigma de número 5, que pergunta qual é o nome, não pode ter por resposta revelada Jesus, porque no enigma de número 6 a pergunta é qual o nome do filho deste que é revelado no 5. Mas nós precisamos ir antes em João capítulo de número 14, versículo de número 8. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo de número 14, versículo de número 8, e nós vamos responder mais este enigma, o último enigma do capítulo 30 de Provérbios, versículo 4. João capítulo 14, versículo 8. Eu acredito que já deu tempo de você encontrar. Então vamos ler juntos João 14, versículo 8, que é a resposta para esse sexto enigma, tão um pouco polêmico, que diz: Então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Felipe está andando com Jesus, é um dos discípulos, está dizendo assim: nós acreditamos em ti, sabemos que tu és o Messias, sabemos que tu és o Cristo, mas para que a nossa fé aumente um pouco mais, mostra então o Pai quem te enviou, e nós assim acreditaremos de uma vez por todas que tu és o Messias, e não haverá nenhum tipo de dúvida. Essa foi a condição que Felipe, aqui no texto de João capítulo 14, verso 8 em diante, vai propor a Jesus. E o versículo 9 sucede dizendo: E respondeu-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis? Aquele que me vê, aquele que ver a mim, ver o Pai. Como, pois, tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crer tu que eu estou no Pai e falo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crer de mim que estou no Pai e que o Pai está em mim, crer de mim, pelo menos por causa das mesmas obras. Verdadeiramente vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores do que estas fará, porque eu vou para o Pai. Que maravilhoso é esse texto, que está nos revelando o nome do filho dele. Porque Felipe chegou com Jesus e falou: revela então o Pai, nós teremos mais fé, nós acreditaremos 100% em ti. E ele falou: Felipe, vocês andam comigo o tempo todo o tempo, para lá e para cá, e vocês ainda não me conhecem? Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não sabem que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
que eu e o Pai somos um só. Felipe, você ainda não entendeu que as palavras que eu falo não são minhas palavras, mas as palavras do meu Pai, e que as obras que eu faço não são minhas obras, são as obras de meu Pai? Então aqui está a resposta para o nosso sexto enigma de Provérbios, capítulo de número 30, verso 4. Eu vou repetir o último enigma, a pergunta dele, para que você entenda ainda mais. Qual o seu nome? Nós já aprendemos, né, em Isaías 9,6, o nome dele, que é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, todo-poderoso, príncipe da paz. O Emanuel, o Yeshua, Jesus, é o nome dele. E qual o nome do seu filho? E em João capítulo 14, versículo 8, ele responde a seus discípulos, exatamente a Felipe, que ele está no Pai, o Pai está nele, porém eles são um só. Então, aqui está o nome do seu filho, Jesus, porque ele está tanto na condição de filho, quanto na condição de pai. E a resposta para todos os enigmas das nossas vidas chama-se Jesus de Nazaré. A resposta para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu sentimental, espiritual, para todas as áreas da sua vida, chama-se Jesus. A resposta para a área em que você tanto pede a Deus uma solução, chama-se Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que eu e você precisamos antes de Jesus. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai sem antes conhecer a Ele, e que Ele é manso e também é humilde, e que o seu fardo é leve. Ele veio da vida e vida em abundância. Ele é a própria água que sacia o sedento. Ele é o pão que alimenta o faminto. E quem beber desta água, segundo Jesus, viverá eternamente. E quem comer deste pão, este vai saciar sua fome, e vai ter força, e vai ter vigor, e vai ter sustento. Que Deus possa iluminar seus pensamentos, abençoar tua vida, e que Jesus, a resposta para tudo e para todos, possa no dia chamado hoje, até às 0 horas, prover uma bênção que vai te alegrar muito, e o nome do Senhor sobre a sua vida, através desta bênção, vai ser uma vez mais glorificado e louvado. Deus abençoe, um forte abraço, fique com esta palavra, e que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Deus abençoe e até a próxima.